turma, tudo ok? Tudo beleza com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre revisão, vai ser a revisão, né, de algumas aulas que a gente vem tendo virtuais, né, que no caso é referente à segunda unidade. Então, essa revisão vai auxiliar vocês a estudarem para a verificação de desempenho, certo? Não esqueçam de estudar, é bastante importante para essa verificação de desempenho. Primeiro ponto da gente aí tem o Reino Monera, que foi a primeira aula que a gente teve, tá? Nesse Reino Monera, vamos rever algumas características do reino. Eles são seres bastante primitivos, né? Tem uma única célula, são unicelulares, apresentam apenas uma célula. Procarionte, porque não tem a carioteca envolvendo, no caso da membrana nuclear, envolvendo seu material genético. O material genético é todo solto na célula, é por isso que é chamado de procarionte. Microscópico, porque não podemos ver a olho nu, né? E temos seres heterotróficos e autotróficos. Lembrando que no reino Monera a gente vai ter as bactérias e as cianobactérias, tá? Então, nos heterotróficos são aqueles que não produzem seu próprio alimento, como algumas bactérias. E autotróficos, quem representa esse nível aí vai ser as cianobactérias, que vão produzir aí a fotossíntese, resultando no seu próprio alimento, né? Então, na reprodução, esses seres podem se reproduzir através de uma forma sexuada e assexuada. Na sexuada vai ser por conjugação, em que dois indivíduos, tá? Dois indivíduos, um vai se repartir um pedaço do seu DNA, dois indivíduos vão formar aqui uma ponte de conjugação. Nessa ponte de conjugação vai ser doado, né? Que vai ter aqui uma célula doadora e uma receptora, então ele vai doar parte do seu material genético, aumentando assim a variabilidade genética, tá? Logo após eles separam-se e cada um toma o seu rumo, aumentando depois a variabilidade genética se foram se reproduzir novamente. Temos aqui a reprodução assexuada. Na assexuada, um único indivíduo duplica seu material genético. Ao duplicar seu material genético, começa a se dividir em duas células idênticas mesmo, as células, tá? Então, essa aí vai ser a reprodução sexuada e assexuada do reino Monera. Ainda no reino Monera, a gente tem a importância desse reino, né? Decompositores, como a gente já viu na cadeia alimentar, eles fazem parte da decomposição, né? Então, de substâncias orgânicas. Na decomposição, vai ter a reciclagem dessa matéria orgânica, tá? Dessa matéria orgânica que vai ser reciclada através de quem? Das bactérias, como a gente vai ver aqui no reino Monera, e nos fungos que a gente viu lá no reino Fungi, né? Eles participam do ciclo de nitrogênio, lembrando que o nitrogênio, ele tem bastante, né, assim, no ar. Então, esse nitrogênio, ele não pode ser absorvido por nós seres humanos. A gente respira e expira, no caso, respira oxigênio e expira CO2. Esse nitrogênio ele vai chegar para a gente através das plantas. Quem faz esse processo aí e colocar assim para as plantas vai ser as bactérias, as raízes. Então, elas vão pegar esse nitrogênio. Participam de vários processos de fermentação, como na produção de queijos, vinagres e vinhos. Esses seres vão participar de vários processos de fermentação que vão resultar nesses compostos, né? Principalmente aí a gente tem um vinho, tem um queijo, que vai resultar da fermentação de um processo químico para resultar nesses produtos. Causam doenças, né? Temos exemplo aí a tuberculose, o tétano, a cólera, né? A leptospirose, a hanseníase, entre outras. Agora, indo para o reino protista, o próximo reino, né? Que compreende as algas e os protozoários. Vamos começar com os protozoários. São seres unicelulares, né? Podem formar colônias também, mas eles são seres unicelulares, apresentam apenas uma única célula. São eucariontes, ao contrário das bactérias, elas agora têm a carioteca, um envoltório nuclear. E heterotróficos, não produzem seu próprio alimento. Podem ser de vida livre ou parasitas, né? Parasitando principalmente
um intestino delgado, né? Muitos deles, mas tem outras partes do corpo também. São encontrados em água doce, salgada e em ambientes úmidos. Na classificação dos protozoários, eles são classificados assim: risopodes ou sarcodíneos, que são esses que têm aqui pseudopodes, que auxiliam na locomoção. Eles são classificados de acordo com a sua locomoção, a sua forma de locomover-se, tá? Então, isso aqui vai ser risópodes ou sarcodíneos, vão ser através de pseudopodes, ciliados através de cílios, vários cíliozinhos que vão auxiliar na locomoção, flagelados ou mastigóforos, que são, no caso, aqueles que têm um flagelo que auxiliam também na locomoção, apicomplexos, aqueles que não têm nenhum desses três estilos de locomoção, tá? Algumas doenças causadas por protozoários. Algumas doenças que eu venho trazendo aqui para vocês, eu tenho a doença de Chagas, que é caracterizada por deixar o coração um pouco inchado, né? Tem o protozoário Trypanosoma cruzi. Nesse protozoário Trypanosoma cruzi, ele se instala no corpinho do barbeiro. Esse barbeiro, à noite, ele sai, vai picar a pessoa, né? Onde tiver a picada, logo após ele defeca. Lá nas fezes é que vão ser encontrados protozoários. Então a pessoa depois sente uma coceirinha. Então vai coçar, levando assim as fezes para esse orifício, que depois entra na corrente sanguínea, os protozoários que se encontram nas fezes desses animais. Eles gostam bastante, né? Antigamente se aparecia bastante nas casas de pau a pique. Temos a amebíase, né, a ameba histolítica aí. Ela se encontra em frutas e verduras, né, contaminadas. É por isso que é preciso sempre estar lavando frutas e verduras antes de consumir. E elas se instalam no intestino delgado, né? Malária. Nessa malária aí é uma doença que é transmitida através de um mosquito, anáfilis. Ele vai picar e ele também vai fazer um belo estrago nas hemácias, causando assim febres, né? Febres altas, tá? E duradouras. Reino dos fungos. Eu tenho eucariontes, ou seja, ele tem carioteca, o envoltório nuclear, né? Podem ser unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares apresentam uma única célula, enquanto pluricelulares várias células. Podem ser heterotróficos, né? Heterotróficos são aqueles que não produzem seu próprio alimento. No caso dos fungos, eles vão se alimentar jogando enzimas em cima da sua alimentação e depois absorvendo elas. Então, essa aí vai ser a forma de alimentação desses seres. Parede celular composta de quitina, né, habitam diferentes ambientes, principalmente aqueles ambientes mais úmidos. Eles gostam de ambientes assim mais úmidos. Os fungos pluricelulares, eles são compostos aqui de ínfas e funcionam como se fosse um filamento de células. O entrelaçado desse filamento de células vai formar o micélio, tá? E esse micélio aí, a junção, vai formar o corpo de frutificação, que vai ser aquela parte visível que você vê dos fungos pluricelulares. Os fungos, a importância deles, né? Eles podem ser decompositores, como já falei lá, junto com as bactérias, podem decompor a matéria orgânica, assim, reciclando essa matéria orgânica. Tem relações mutualísticas, por exemplo, a gente tem as micorizas, que é a associação dos fungos com as raízes das plantas. Também temos os links, que é a associação entre fungos e, no caso, algas. Então, essas relações mutualísticas são benéficas, né? Tem um benefício para os envolvidos, no caso, para ambos os envolvidos, vai ter esse benefício. Podem ser parasitas, fazendo assim aquelas doenças de pele, micoses, né? Também podem ocasionar doenças respiratórias. Na parte farmacêutica, a sua importância foi com a penicilina, que é um importante, no caso, medicamento utilizado contra as bactérias. Na culinária, podem ser, no caso, comidos, né? Alguns, como champignon, né?
Então, a fermentação também auxilia na fermentação e na produção de alguns produtos, como, por exemplo, o vinho, o queijo, né? A fermentação do pão, entre outros. Isso aí eles vão auxiliar, assim como um processo químico que vai resultar na fermentação. Indo agora para o reino animal, né? Foi o primeiro passo da gente, o reino animal. Que começamos logo com o filo porífera. Esse filo aí, porífera, que é um filo bastante primitivo entre os animais, né? São organismos bastante simples. A maioria das espécies são marinhas, mas também tem de água doce, mas a maioria é marinha, né? São sésseis, ou seja, estão fixos em um substrato, né? Então, temos algumas células aqui que vocês podem ver, são as pinacóstos. Esse pinacósto vai fazer o revestimento externo dessa esponja, tá? Que isso aqui, os poríferos são as esponjas, tá? As esponjas do mar são os poríferos. Agora, o nome porífera também vem porque eles são cheios de porozinhos, são repletos de poros. Então, ficou aí o nome porífera. Sim, continuando aqui, tem as pinacóstos, que vai fazer o revestimento externo dessa esponja, né? Aqui no revestimento interno, a gente vai ter várias células aqui, as coanócitos. Esses coanócitos, além de fazer esse revestimento aqui interno, eles têm alguns flagelozinhos que auxiliam na movimentação da água. Movimentação da água como? Vejamos aqui. Eles são animais filtradores, tá? Eles vão pegar algumas partículas da alimentação, vai vir ali da água, né? A água passa aqui pelos poros e cai no átrio. Esse átrio vai ser uma cavidade interna da esponja. Lembrando que as esponjas elas não têm algum sistema. Ele não tem sistema digestório, sistema nervoso. Eles não têm esse tipo de sistema, não tem nada, né? São bastante primitivos. Então, eles vão entrar aqui nos poros, vão cair no átrio, né? Esses coanócitos aqui, eles vão fazer o batimento aqui com os flagelos, movimentando essa água. E também vão auxiliar na digestão, tá? Esses coanócitos também auxiliam na época de reprodução. Então, de nutrição, na verdade, também, né? Esses aqui são os coanócitos. Logo após, a água sai aqui pelo ósculo, que é a cavidade da esponja, né? A cavidade que fica acima dessa esponja. Então, é o ósculo. Entre os pinacócitos e os coanócitos, vai ter aqui, no caso, o mesoílo, né? Que é uma parte gelatinosa. Vai ter uma parte aqui gelatinosa. Imersos nessa parte gelatinosas, a gente vai ter as espículas, que vai ajudar na estrutura dessa esponja, e também amebócitos, que auxiliam na distribuição de alguns nutrientes, tá bom? Essa aí vai ser a esponja, tá? A alimentação é por filtração, eles vão passar aqui pelos poros, vão cair no átrio, os coanócitos vão pegar o que é de alimento deles e o resto da água sai pelo ósculo, tá bom? A reprodução desses seres. Eu tenho a reprodução sexuada e assexuada. Na sexuada, como eu já falei para vocês, os coanócitos eles vão se transformar, no caso, espermatozoides, e vão sair, né, à procura de um óvulo. Quando tem aqui a esponja, tem um óvulo, né, vai fazer o quê? A fecundação. Após a fecundação, vai formar algumas divisões, né, das células, formando aí uma lavazinha. Essa lavazinha fica em forma natante até encontrar um substrato. Ao encontrar esse substrato, ele vai se desenvolvendo e assim formando uma nova esponja. Já na parte assexuada, eu tenho por brotamento, esse broto aqui, ó, tem uma esponja. Nessa esponja aqui vai fazer uma saliênciazinha. Essa saliênciazinha vai crescendo, vai ter uma hora que ela vai se destacar e ganhar um substrato. Aí vai formar uma nova esponja, né? Aqui também temos por fragmentação, até que esses animais eles tenham regeneração. Então, eu tenho aqui uma fragmentação que vai resultar, né? São pedaços que vão resultar, assim,
em uma outra esponja. Quinidários. Quinidários vêm logo após dos poríferos, né? Se os poríferos são bastante rudimentares, no caso são bastante primitivos, né? São bastante simples, né? Porque não tem nenhum sistema ainda desenvolvido. Os quinidários, eles vão ter um sistema, não é desenvolvido, ele vai ter um sistema digestório incompleto, porque ele só vai ter boca, tá? Ele não vai ter ânus, só vai ter a boca. E também um sistema nervoso meio que difuso ainda. Tá? São esses dois sistemas que apresentam aí os quinidários. Esses quinidários, eles podem ser os pólipos, né? Que são de fezes, no caso, e a medusa, que são quinidários de vida natante, né? Temos aqui a caravela de forma natante. Esses aí são das medusas. Nesse ser aí, são também, não são tão evoluídos, né? Como eu já disse, só tem só a boca. Então, eles vão pegar, vocês já perceberam que eles têm os tentáculozinhos, né? Os pólipos têm os tentáculos para cima e a boca fica na parte de cima, enquanto a medusa tem os tentáculos para baixo e a boca fica para a parte de baixo. Eles vão pegar esses tentáculos para se alimentar, eles vão pegar o alimento e vão levar até a boca. Então, nesses tentáculos que a gente estava falando aí, nessas pontas dos tentáculos, a gente tem células chamadas quinidoblastos. Esses quinidoblastos aí, eles têm uma substância urticante. Essa substância urticante, nos peixes e em outros seres marinhos, eles vão produzir a paralisia. Eles vão provocar, no caso, a paralisia desses seres. E eles depois vão ser levados até a boca. Já em nós, seres humanos, vão causar algumas queimaduras. São esses aqui que são disparados ao ter contato com ele. E esses quinidoblastos são disparados com essa toxina. E formando assim, no caso, as presas deles vão ter a paralisia do corpo e depois vão ser levados à boca. Já nós, seres humanos, vão ter a queimadura. Gente, foram alguns pontos, tá, para a gente revisar, para auxiliar vocês na verificação de desempenho, tá certo? Qualquer dúvida pode colocar lá no Google e a gente conversa, tá? Até a próxima, fique com Deus.